Jair Bolsonaro está preso. Isso mesmo que você ouviu. Só que não é, ele ainda não está na papuda. Jair Bolsonaro está preso. O ministro Alexandre de Moraes acabou de decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. De acordo com Moraes, as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente, ou seja, de propósito, as decisões proferidas pela Corte. De acordo com as palavras de Moraes, isso demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelosas diversas da prisão. Ou seja, Jair Bolsonaro decidiu que não vai acatar as regras de Moraes, não vai acatar as regras do STF, o Supremo Tribunal Federal, e vai continuar cometendo ilícitos. Ou seja, chega a ser curioso, chega a ser engraçado até, não sei se dá vontade de rir, mas chega a ser engraçado. É curioso como eles não se tocam, como eles não percebem, eles não se ligam, eles não acordam, sabe? O Nicolas Ferreira ameaçou de novo, ele ameaçou o ministro Alexandre. O Eduardo Bolsonaro está todo enroscado lá agora, porque ele ameaçou os ministros do Supremo. Olha a cabeça desse cara. É tanta coisa, existe tanta coisa, tanta maneira de falar, de fazer críticas aos adversários, que eles chamam de inimigos. Ninguém aqui tem inimigo, gente. São adversários. O que essa gente vai chamar de inimigo? Que raio de inimigo que esses caras têm? Eles se colocaram como inimigos do povo do Brasil. Eles se colocaram como inimigos da justiça do Brasil, de políticos. O que esses caras têm na cabeça? Eles não conseguem ficar um dia sem produzir provas contra eles mesmos. O tempo inteiro eles ficam produzindo. E agora, de novo, Jair Bolsonaro produziu mais provas contra ele mesmo, desrespeitou deliberadamente as regras do STF e está sob prisão domiciliar a partir de agora. Ou seja, agora nem tornozeleira eletrônica vai salvar ele mais. Então a gente está às vésperas da prisão definitiva de Jair. E não adianta, você vê que não adianta fazer manifestação, levar 1.000 pessoas ou 200.000 pessoas para a avenida. Não adianta, gente. O cara vive produzindo provas contra ele mesmo, ele vive se complicando, ele vive se atrapalhando. O Nicolas Ferreira falou besteira lá, ele vai se complicar todo por causa disso. Você consegue entender que o cara está se complicando? O Malafaia está todo enrolado. Essas pessoas se dizem religiosas, essas pessoas se dizem cristãs, se dizem salvas por Jesus Cristo. Onde na Bíblia, pensa gente, onde na Bíblia, mostra para mim onde está escrito que Jesus Cristo ensinou que as pessoas têm que pregar ódio. Antigamente, quando eu frequentava a igreja evangélica, os pastores, as pessoas todas pregavam que a gente devia pedir perdão pelos nossos pecados. E não que fazer uma coisa desse tipo aí. Eles pedem punição para os outros. Você percebe como os caras estão completamente do lado oposto daquilo que eles falam? Jair Bolsonaro falava, todo momento ele falava, é engraçado como o povo evangélico se deixa levar por mentiras como essas. Mas ele falava sempre, conhecereis a verdade vos libertará. Esse tipo, um versículo só, um versículo que ele falou, ele enganou 1 milhão de pessoas, ou milhões, né? Ele recebeu 50, 60 milhões de votos. Então ele enganou, olha quantos milhões de pessoas ele enganou com um versículo só que ele falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só que essa gente parece que se recusa a conhecer a verdade. Porque eles não foram libertos, eles não estão libertos do bolsonarismo. Eles não estão libertos dessa mentalidade nazista, fascista, perigosa, criminosa.
ditatorial e que queria tortura para as pessoas. Então agora, porque esses caras não conseguem se libertar, Jair Bolsonaro vai para a cadeia, ou pelo menos, ainda, prisão domiciliar. Perceba como está ocorrendo uma progressão disso aí? Uma progressão. Ele estava proibido, primeiro colheram o passaporte dele, então fugir do país ele não podia mais. Nem viajar a passeio, sei lá, e voltar depois, tanto faz. Por motivo algum, ele podia sair mais. Depois de meses, né, não sei quanto tempo, eles colocaram a tornozeleira eletrônica. Aí tem uma certa limitação de ida e volta, de horários que ele podia ficar na rua. Agora ele não pode mais sair de casa. Ele tem que ficar dentro do espaço do quintal dele ali. A casa dele não é um barraco, né? Não é uma casinha de 30 metros quadrados ou de 10 metros quadrados, igual o prefeito de Campinas fez para uma quantidade de pessoas. É uma casa muito grande. São mansões, né? Esse pessoal, de tanto roubar, eles compraram mansões. Roubar mesmo, né? Está tudo comprovado. Por que não prenderam esses caras ainda? Eu não sei, mas já tem toda a comprovação necessária. Por que eles estão livres? Por que eles são soltos até agora? E por que eles continuam te enganando? Você continua caindo nas mentiras desses caras. Por que você continua caindo nas mentiras desses caras? Sendo que você diz que você diz que é cristão. Eu não estou dizendo nada. Mas na minha época, que eu frequentava igrejas, eu continuo sendo cristão. Não deixei a religião cristã. Eu sigo coisas como budismo também, porque eu acho isso fantástico. Então isso influencia na minha religiosidade. E fui conhecer outras religiões, tantas que a gente tem por aí, inclusive a Umbanda. Fui conhecer também, fui lá dentro para conhecer. Porque a gente conhecer de ouvir falar é uma coisa, a gente ir lá dentro é outra história, né? Budismo e coisas como o judaísmo e o islamismo, eu preciso conhecer mais, né? Mas já conheço um pouco. Então, se alguém falar assim, é desse jeito ou daquele, pelo menos eu já tenho uma noção daquilo ali. E assim, só para falar um pouquinho disso aqui, gente, eu estudei teologia. Então não é qualquer conversinha que vem e fala assim, não, conhecereis a verdade. Mentira. O Jair mentiu de novo. E ele cometeu mais erro, ele fez mais besteira e agora vai para cadeia. Ainda não, mas ele vai ficar na prisão domiciliar. Vai ficar preso dentro de casa. Não estava contente com o que estava acontecendo? É engraçado que o pessoal fala assim, olha, temos uma ditadura. Boa noite, banda nós. Estamos aqui, olha, só para te atualizar, né, para você não ficar perdido, para eu esticar um pouquinho a conversa também, já estava finalizando, mas Jair Bolsonaro, aquele em quem muita gente votou, que estava com a tornozeleira eletrônica, que o primeiro passo foi pegar o passaporte dele. Paulo Fonda, grande Paulo Fonda, músico da banda Nós, um grande músico, né, que a gente admira, muito bom. Obrigado pela audiência aí, né, outras pessoas entraram aí. Enfim, sua presença, né, pra gente aqui é muito importante. E aí, olha, falando aqui, né, sobre o tema, em outro momento a gente, quem sabe, pode até fazer uma entrevista, né, mas vamos deixar esse... Depois a gente conversa sobre isso. Então, Jair Bolsonaro, o primeiro passo foi tomar o passaporte dele, para ele não poder fugir do país, e não podia nem passear, né? Ele poderia passear, passar férias, sei lá, qualquer coisa, mas não, tomaram o passaporte dele. Isso já limitou a liberdade dele. Mas ele podia falar na internet, fazer manifestação, fazer o que ele quisesse. Depois de tanto aprontar uma patifaria, uma atrás da outra, colocaram uma tornozeleira eletrônica. Isso é pouco tempo, foi o quê? Uma semana? Quer dizer, ele já está bem limitado, né? Das 19 horas às 6 da manhã ele tinha que ficar em casa. Durante o dia, enquanto tivesse sol, ele poderia ficar na rua, ou em qualquer lugar. Nos finais de semana, né, feriados, assim, teria que ficar em casa. E agora, de tanto fazer besteira, ele vai estar preso em casa. Ele ainda não foi para a cadeia, tá? Em casa. O julgamento continua acontecendo. E ele continua dando motivos para que o STF decrete a prisão definitiva dele. Isso vai ocorrer dentro em breve. Mas vocês percebem como ele continua dando motivos?
Então, lamentável que isso aconteça, lamentável que a gente tenha pessoas desse tipo que tenham chegado a um ponto tão alto assim, a ponto de ser presidente da República, uma pessoa tão desqualificada dessa, e pensar que tem gente que vota num sujeito desse e defende. Você vê que ainda foi muita gente defender o sujeito lá na avenida. E tem gente que briga, rapaz. Tem gente que falou aqui, né, pessoas que falam e comentam comigo e assim, defendem um sujeito desse, desqualificado dessa maneira, com essa mente prejudicada, mentecapto, sei lá, outros nomes aí que se possa dar, uma pessoa com problemas mentais, ele e os filhos dele. Olha o Eduardo Bolsonaro, o que está aprontando? Cara, você não tem noção de como é desregulado esse cara. Ninguém tinha noção, né? A gente não tinha noção de que uma pessoa podia ser tão debilitada desse jeito. Por um lado, ele é bem inteligente, mas por outro é tão pilantra, é sem caráter. O caráter da pessoa é muito ruim. E aí não tem jeito, não tem o que fazer, senão prender esse sujeito. Bom, essa foi a notícia de hoje, acabou de sair. Eu acabei de ver isso agora e resolvi trazer isso para vocês. Bom, então, olha, sigam as nossas hashtags, hashtag Segue o Braga, onde você vai encontrar tudo ou quase tudo que a gente produziu aqui na TV Campo Grande. Hashtag Coluna Braga, que é desse programa aqui específico. Aí tem outras, né? Hashtag TV Campo Grande, hashtag TV Campo Grande Campinas. Se a pessoa não sabe viver em sociedade, tem que ser barrada. E não adianta, né, Paulo Fonda? Não adianta. Já tinha, o sujeito já estava todo limitado, porque a lei limitou ele, né, o STF. Ele continuou criando problemas, continuou. Meu, a pessoa não entende, você percebe como que ele não consegue perceber quem ele é. Ele acha que ele é Hitler. Ele acha que ele é Napoleão Bonaparte, Lenin, sei lá, qualquer um, que ele é todo poderoso. Não é, gente. Não é. Aí foi implorar. O mais esquisito é que o sujeito é tão machão, mas ele foi pro Trump dizer que é apaixonado pelo Trump. Não dá, não combina, gente. O sujeito que é macho não vai falar que é apaixonado por outro homem. Mesmo se ele for por baixo do pano, né? Mas não vai, gente, não dá, não combina, não tem jeito. E aí não tem como a pessoa ficar livre, não. Ele vai ter que ser enjaulado mesmo. Muito bem. Muito obrigado pela participação, Paulo Fonda. Sigam as nossas hashtags, hashtag Segue o Braga, hashtag Coluna Braga. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga. Do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. Essa aqui é a nossa TV Campo Grande. TV Campo Grande, rumo à eternidade. Obrigado pela audiência. Curtam, comentem. Olha a Paulo Fonda, manda para seus amigos aí. E compartilha, né, com seus amigos. Curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Abraço. Maravilha, siga sempre aqui. Beleza, tamo junto, até mais, tchau, tchau.